com a gente para o segundo e último dia do mini curso. Hoje eu vou recapitular algumas coisas que a gente viu ontem e a partir disso eu vou mostrar para vocês algumas formas de como a gente faz divulgação científica. Na verdade, eu trago muito exemplo do que eu já fiz, até porque serve como um parâmetro mais próximo, né, de vocês. Eu não vou trazer exemplos de pessoas, de outras pessoas, de terceiros, até porque a gente não sabe como foi todo o processo de produção daquela divulgação científica. Então, a maioria que eu trago aqui para vocês é produção que eu fiz, ou que meus amigos no Geologia Geral fizeram, e no final de hoje eu fecho o mini curso com a parte, pelo menos que eu considero, principal da divulgação científica. Eu não vou falar agora qual é, porque senão, né, perde o encanto. Então, deixa eu só compartilhar aqui rapidamente a tela, e a gente começa. E aí no final, não só no final, né, mas também no final, vocês tendo alguma dúvida, querendo participar, né, trazer alguma experiência de vocês, é só comentarem pelo áudio ou escreverem no chat, que como eu comentei também ontem, enquanto eu apresento, eu consigo acompanhar o chat aqui, beleza? Então, esse daqui é a primeira imagem que eu mostro para vocês. Você deve estar se perguntando, mas que diabo é isso que eu estou mostrando para vocês? Um celular na vertical e um celular na horizontal, ou seja, uma movimentação ali de um aparelho celular. Porque quando a gente vai fazer divulgação científica, a primeira coisa que a gente tem que saber é a mídia, né, qual mídia a gente vai utilizar, como a gente viu ontem, e a partir do momento que a gente escolhe a mídia que a gente vai fazer essa divulgação científica, a gente tem que saber se essa mídia prefere o formato na vertical ou o formato na horizontal. Citando rapidamente aqui os dois melhores exemplos. Um celular. Todo celular, ele é para ser utilizado na vertical. Ou seja, a gente lê todo o material do celular na vertical, ele é pegável na vertical. Então, a gente não consegue utilizar muito tempo ele na horizontal, porque a gente precisaria de duas mãos, né, para ficar bem apoiado, e quando a gente utiliza uma mão só, ele fica meio que pendendo para o outro lado e o pulso começa a doer. Então, o celular, ele foi feito para utilizar na vertical. E a gente tem aplicativos de redes sociais, de mídia digital, que prefere a utilização desse formato, porque é um aplicativo voltado principalmente para celulares. Então, se eu vou fazer uma divulgação científica utilizando uma mídia voltada exclusivamente ou preferivelmente para um celular ou para aparelhos celulares, então eu vou fazer a minha divulgação, o formato da minha divulgação vai ser na vertical. Qual é o melhor exemplo disso? Instagram. Então, quando a gente está passeando pelo Instagram ali, perdendo 1, 2, 3 horas, caindo ali no buraco negro do Instagram, via de regra a gente usa o celular na vertical, e aí vai passando para baixo ou para cima, passando para um lado e para o outro. Raramente a gente vira um celular na horizontal para ver algum vídeo. Raramente a gente faz isso. A maior parte da utilização do aplicativo do Instagram é na vertical. Então, se eu vou fazer uma divulgação, uma publicação para Instagram, provavelmente eu vou utilizar na vertical. O exemplo horizontal, o YouTube. Por mais que a gente utilize YouTube no celular, é muito comum a gente também utilizar o YouTube aonde? Na televisão. Então, a gente tem aí televisão hoje em dia quase tudo smart, então a gente liga o YouTube na televisão, né? E aí a gente assiste. Por isso que a imagem do YouTube, ela é televisiva, ou seja, ela é na horizontal, que nem as imagens que a gente vê na televisão. A gente não vê vídeo no YouTube, quer dizer, a gente até vê, mas não foi feito para o YouTube, e aí depois foi colocado no YouTube. Mas um vídeo, quando é feito para o YouTube, ele é feito na horizontal. Então, para ficar mais claro ainda, se eu vou gravar um vídeo para o Instagram, eu gravo com o meu celular na vertical. Se eu vou gravar um vídeo para o YouTube, eu vou gravar ele na horizontal. Então, isso é muito importante quando a gente vai fazer essa divulgação científica. Escolher a mídia, escolher qual é uma que utiliza a vertical. Então, eu vou fazer uma gravação na vertical. Escolher uma mídia que utiliza na horizontal, eu vou fazer minha gravação na horizontal. Um outro ponto importante na escolha de mídias é saber utilizar o formato que essas mídias suportam. E o que eu quero dizer com formato? Literalmente com o tamanho da tela.
Então, a gente sabe que o Instagram, por exemplo, eu vou utilizar muito o Instagram e o YouTube para efeitos de comparação, porque é o que a gente mais conhece no nosso dia a dia, né, atualmente. Então, o YouTube, o Instagram, por exemplo, ele tem aquele formato de fotos quadrado. Então, se eu vou fazer uma divulgação de imagem, né, no Instagram, de uma fotografia, ou enfim, vou criar uma arte para o Instagram, a princípio eu tenho que saber que eu vou utilizar pelo menos aquele tamanho quadrado. E aí, além disso, eu posso utilizar outros formatos. Então, eu tenho aqui a minha imagem, não sei se meu. Pronto. Tenho aqui a minha imagem quadrada, eu tenho aqui o limite em que uma publicação no feed do Instagram permite, tanto na vertical quanto na horizontal, e aqui eu tenho o tamanho de stories, de reels e de lives. Então, quando a gente vai fazer uma publicação, a gente tem que ter esses valores aqui, não gravados, mas anota ali no bloco de notas ou anota ali no arquivozinho do computador, para a gente não se perder. E o que eu quero dizer com a gente se perder? A gente pode se empolgar fazendo uma publicação, e aí faz dentro de um formato que excede isso daqui, seja na vertical ou na horizontal. E aí, quando a gente for colocar o material no Instagram para publicação, depois que a gente perdeu 1, 2, 3 horas fazendo todo aquele material muito legal, vai ficar cortado. Vai ficar cortado porque excede o máximo que aquela plataforma permite. Então, é sempre importante a gente ter esses valores aqui anotados, né? Com o tempo, a gente termina gravando esses valores, pelo menos os principais, e essa expressão aqui, PX, essa convenção aqui, significa pixel, né? Porque a gente pode usar em centímetro, pode utilizar em polegadas, ou pode utilizar em pixels. E aí, para facilitar, uma vez que a gente trabalha com imagens, a gente utiliza a convenção de pixels. Então, 1080 por 1350 pixels. Então, quando a gente vai lá no programa, que eu vou mostrar já já aqui, os dois mais utilizados, a gente pode redefinir o tamanho daquela tela que a gente vai trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente faz é redefinir aquele tamanho e aí já vai trabalhar naquele formato. Então, o risco de exceder, de quando colocar uma publicação ficar cortado. Eu coloquei uma foto lá minha e saiu cortada a minha testa. Coloquei lá uma paisagem, saiu cortada a paisagem. Então, isso é evitado, certo? E aí, quando a gente vai fazer reels, saber que a gravação do reels é também nesse tamanho. A gente quer botar uma foto panorâmica que a gente fez um trabalho de campo, tinha lá um pôr do sol maravilhoso, a gente resolveu fazer uma panorâmica lá em cima da montanha que a gente estava, da serra que a gente estava, e aí, para colocar essa publicação no Instagram, não pode exceder essa largura daqui de 1080 pixels. Então, é muito importante a gente ter sempre esses valores, porque evita esse trabalho. Eu, particularmente, já tive trabalho lá no início com isso daqui. Eu fazia, né, de qualquer jeito ali, num formato avulso, e aí, muitas vezes, quando eu ia jogar, cortava. Eu ficava pé da vida, porque eu perdi ali 1, 2 horas fazendo aquilo ali, ajeitando, arrumando, e aí quando eu ia jogar, dava um erro, porque ficava cortado. E aí eu fui pesquisar para saber quais são os formatos, os tamanhos aceitos em cada plataforma. Então, isso daqui vale para o Instagram, para o Twitter, a mesma coisa. Então, apesar do Twitter ser basicamente uma plataforma de escrita, não é? Principalmente aquelas threads, né? Aqueles fios, né? Seguindo o fio, pode sim colocar vídeo, pode sim colocar imagem, e se a gente for fazer isso, seguir também os formatos que eles aceitam, justamente para evitar esses cortes. E isso é muito importante, eu vou comentar novamente lá no final, porque é a qualidade visual do seu material. Se eu publico um material que está cortado, quem está vendo aquilo ali está imaginando que eu sou desleixado, eu estou subindo um material qualquer na minha plataforma para fazer divulgação científica de algum assunto, mas eu estou fazendo de qualquer jeito, porque não prestei atenção na centralização, no tamanho, no formato, e saiu lá uma imagem cortada, uma escrita que eu coloquei ali naquela imagem cortada, e aí isso vai dificultar o pessoal a querer consumir o seu material. Então, da mesma forma que tem para o Instagram, tem para o Twitter e também tem para o YouTube. Podcast, logicamente, não vai ter, não é? Porque podcast é só áudio, então a gente não vai
fazer um material, a não ser aqueles bannerzinhos, né, de divulgação, que eu vou mostrar mais para frente, mas é um banner quadrado igual do Instagram, então não tem muito mistério, certo? Então, Instagram, Twitter, YouTube e podcasts, né, plataformas de áudio. Então, fiquem sempre ligados nesses tamanhos, porque já evita um problema que ocorreria no início e você só repararia lá no final, quando seu produto já estiver pronto para fazer a divulgação. Então, fiquem sempre ligados nisso, porque isso aí já evita um estresse depois de 1, 2, 3 horas produzindo aquele material que está muito legal, mas que vai subir completamente cortado, fora de forma, descentralizado, porque o tamanho que você montou está aquém daquele permitido pela plataforma que você escolheu fazer esse material, certo? E aí, só para relembrar aqui, puxei exatamente como estava no slide de ontem, isso daqui, Instagram, YouTube, podcast, divulgação escrita, presencial e transmissão ao vivo. Logicamente, por conta de toda a pandemia, o que está mais em voga é toda a divulgação em mídia digital, então, basicamente, Instagram, YouTube, podcasts e as lives. E aí eu rememoro aqui para vocês a questão da pauta quente e da pauta fria. Vocês podem trabalhar com as duas, não tem problema nenhum, né? Eu, por exemplo, eu não conseguiria trabalhar ou fazer divulgação só com pauta quente, porque, como eu comentei, inclusive ontem, a geologia aqui no nosso planeta, de uma forma geral, ocorre lentamente. Então, a gente não tem muitos eventos, por exemplo, de terremoto, muitos eventos de atividade vulcânica, muitos eventos de formação de ilha, de formação de cadeias de montanhas. Então, tudo isso aí demora, né, de uma maneira geral, milhões de anos para acontecer. Então, a gente tem um ou outro evento de pauta quente, um terremoto que acontece aqui, uma atividade vulcânica que acontece ali, uma destruição, um tsunami que acontece acolá, mas na geologia a gente trabalha muito com pauta fria e quando tem uma pauta mais quente a gente dispara porque sabe que isso daí vai trazer um fôlego novo para o canal que está fazendo essa divulgação. Então, vocês podem escolher, dentro da área que vocês querem fazer divulgação científica, se querem trabalhar apenas com um, se pauta fria ou pauta quente, ou trabalhar com os dois. E aí, quando a gente trabalha com os dois, geralmente a gente sempre produz material em maior quantidade de pauta fria e fica sempre ligado se está rolando algum assunto recente para engajar mais o canal da gente, no caso, o canal de vocês. E aí eu trago também aqui uma outra relação entre vídeos, né, que a gente grava e sobe em um canal de mídia digital, e as famosas lives. Qual a diferença entre vídeos e lives? Quando a gente faz uma live, geralmente quem vai consumir aquela live, de uma forma geral, né, é o pessoal que curte o seu canal, que te segue e que tem interesse por aquele assunto, ou seja, que tem uma afinidade. Se eu abro aqui o YouTube e vejo 3 lives, eu vou assistir aquela live cujo título me interessa, certo? Porque voltar naquela questão de tempos líquidos, eu não vou perder meu tempo assistindo a live de um assunto que não me interessa, então eu vou para a live que tem um assunto que me interessa. Diferente dos vídeos, os vídeos ele tem a tendência de agregar pessoas, independente se ela realmente gosta ou não daquele assunto, ela pode consumir aquele material por curiosidade. E aí ele pode consumir o material não hoje, quando você publicou, mas daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Seu material está lá na mídia digital, não vai sumir e pode ser consumido mais na frente quando algum curioso, alguém que resolveu pensar naquele assunto, vai procurar na mídia digital e encontra o seu material. Então, live está voltado mais para quem já tem interesse naquele assunto e os vídeos gravados têm essa tendência a abarcar mais pessoas, além daquelas que estão associadas a esse assunto principal, certo? Ou seja, as pessoas que não necessariamente gostam desse material vão sim consumir o seu vídeo e as lives só quem realmente curte aquele material que está sendo discutido ao vivo ali naquele momento, certo? Dito isso, a partir de agora eu vou mostrar para vocês algumas publicações em Instagram de podcast, logicamente, eu vou mostrar um pouquinho mais no final, e publicação em YouTube. Por quê? Porque, querendo ou não, são hoje em dia as duas principais mídias de divulgação científica. Então, muita coisa de divulgação científica a gente encontra em Instagram, encontra no YouTube. E eu já coloquei aqui a criatividade. Para fazer divulgação científica,
além de ter o conhecimento, além de ter o estudo, precisa ter criatividade, porque não adianta, por exemplo, eu pegar, criar ali o meu formato para publicação no Instagram, colocar um fundo branco ou um fundo preto, colocar um texto e publicar. Isso daí não vai chamar a gente. Eu preciso visualmente chamar o pessoal para consumir o meu material. Então, aquilo que eu comentei agora há pouco, vou comentar de novo agora e vou comentar lá no final do nosso mini curso hoje, a importância da qualidade visual. Um outdoor é o melhor exemplo disso. Outdoor que é muito bem feito, que apresenta uma qualidade visual excelente, é muito consumido, ou seja, ele é muito visto. Agora, um outdoor feito ali de qualquer jeito, desleixado, o pessoal vai passar pelo outdoor e raramente vai reparar o que tem naquele outdoor. Então, a gente precisa estar ligado nisso. A qualidade visual é muito importante, seja para Instagram, seja para o Twitter, seja para o YouTube, seja para qualquer mídia digital que a gente vai utilizar, inclusive na divulgação presencial. Então, se eu vou fazer uma divulgação presencial quando a pandemia ficar mais controlada e permitir os encontros presenciais, quando as aulas voltarem, quando a gente puder frequentar colégios para fazer divulgação científica, a criatividade é importante também aí. Se eu vou usar slides, eu preciso utilizar slides que chamem a atenção. Se eu vou utilizar material sonoro, eu preciso escolher um material sonoro, material de áudio que chame a atenção do meu público. Porque senão o pessoal vai sentar na cadeira e vai ficar com aquela cara de sono que a gente conhece. Então a gente tem que iniciar pensando justamente na qualidade visual, porque é o primeiro impacto. E qualidade visual está ligado diretamente à criatividade. Então, ser criativo na divulgação científica é fundamental. Não adianta a gente trazer para a divulgação científica aquele estereótipo de pesquisador cientista que a gente tem, aquele pessoal meio nerd, né, meio sem graça, meio sem sal, que não tem criatividade. A gente tem que pular esse obstáculo e levar a criatividade para a ciência. É isso que vai fazer com que o público, a sociedade que acha tudo isso tedioso, comece a mudar de opinião. Olha só como isso é interessante, olha só como ele abordou isso, olha só essa imagem que legal. Então, começa a trazer o público para o lado científico da força, digamos assim, certo? Aqui alguns exemplos de como a gente fez no nosso canal do Geologia Geral e no meu canal pessoal, e eu vou trabalhar um pouquinho aqui nas nossas ideias nessas publicações, certo? O primeiro aqui, o que é que tem? Tem aqui a região da Índia e tem a Cordilheira do Himalaia aqui atrás. E aí, o que é que a gente colocou aqui? Não tem absolutamente nada além disso, mas tem como característica principal essa elevação toda aqui da Cordilheira do Himalaia, não é a parte de relevo, de geomorfologia. A gente colocou aqui uma câmerazinha e colocou uma arrasta para o lado. E aí, quem vai lá e arrasta para o lado, aí tem um vídeo mostrando justamente a formação da Cordilheira do Himalaia. Ou seja, a gente atiça a curiosidade, mostrando ali só um videozinho, indicando que tem um vídeo se a pessoa arrastar para o lado. E aí, na legenda, né, na descrição da publicação, a gente discute um pouco sobre o vídeo e sobre a formação da Cordilheira do Himalaia. Ou seja, é uma forma de fazer com que o público fique preso ali na sua publicação. Vê isso daí, vê uma raça para o lado e com um íconezinho de vida. Então, olha, deve ter alguma coisa aqui interessante. Pode ser que seja interessante. Vai lá e arrasta e consome aquele material. Aqui no centro, teve uma época, no ano passado, que veio à tona a questão de mudança na reversão dos polos magnéticos da Terra, que isso poderia causar inúmeros problemas no nosso planeta, a nossa espécie, e aí a gente aproveitou esse momento, no caso aqui, uma pauta quente, e aí lançou essa publicação. O que é que tem aqui nessa publicação? Três tópicos principais, né, três tópicos chave, campo magnético, paleomagnetismo e reversão dos polos. Devo me preocupar? E aí a gente coloca na descrição toda essa discussão sobre reversão dos polos, se vai existir, se vai acontecer, quando vai acontecer, o que é que pode causar. Então a gente traz o público para consumir o material a partir de uma pergunta por conta de uma série de notícias que começaram a ocorrer naquele momento, certo? Um terceiro exemplo muito interessante é que nós, do Geologia, a gente recebe muita foto pelo direct
de pessoal mandando imagens de fragmentos de rocha, querendo saber se são meteoritos, para, logicamente, ganhar dinheiro com esses fragmentos de meteorito. 99,99999% não é meteorito. Só que a gente não consegue, nós geólogos, nós não conseguimos afirmar com exatidão se aquela rocha é um meteorito, se não é um meteorito, que rocha é, porque só com a imagem a gente não consegue ter acesso ao material e fazer vários ensaios e analisar outras características para dizer de fato o que é. Então a gente aproveitou aquele momento em que a gente estava recebendo muita imagem, muita foto do pessoal querendo saber se essa pedra que eu achei no quintal é um meteorito, se essa pedra que eu achei no leito do rio é um meteorito, enfim, e aí a gente criou essa publicação, né? Uma foto minha olhando aqui para o céu, então aproveitei e interagi com a imagem, né? E aí me fiz essa pergunta: será que essa rocha no meu quintal é aquele asteroide que eu vi no céu? E aí aqui vem a continuação. Será que dá para identificar meteoritos apenas por fotos? E aí a gente faz toda uma descrição na legenda mostrando que não dá sempre para a gente identificar aquele material apenas por imagens. E o que é que tem aqui, além dessa sessão de questionamentos e de dúvidas que vai fazer com que o pessoal vá ler a legenda para saber se é possível ou não a gente identificar meteoritos apenas por imagens? Minha foto. O que é que significa aqui minha foto? É porque eu sou bonito? Não, de forma alguma. É porque a minha foto vai fazer com que a pessoa que está recebendo o material saiba que por trás da publicação, aquilo que eu comentei ontem, por trás da publicação existe alguém ou alguéms, não é? Outras pessoas além de mim, que está fazendo aquele material. Então eu me mostro para quem está consumindo o material, ou seja, não é um robô que está fazendo publicação nesse perfil, é alguém e esse alguém está mostrado aí nessa foto, certo? Então, isso é muito importante para quem vai fazer divulgação científica. Observem que minha cara aqui não está aparecendo em todas, mas em algumas pontuais a gente bota ou meu rosto, ou o rosto do Diego, ou o rosto do Lucas, que são as outras pessoas que participam do canal comigo. Por quê? Porque isso mostra para o pessoal que eles estão conversando e estão consumindo um material de uma pessoa de carne e osso que está produzindo. Então, não é um robô, não é um algoritmo, não é um sistema computacional com vida própria que está produzindo aquele material e jogando na internet, certo? Um outro tipo de publicação que caiu nas graças do pessoal é o que a gente chama de carrossel, ou seja, a gente gerar uma série de publicações e aí o arrasta para o lado e aí vai consumindo material em 2, 3, 4 cards, né? Então a gente tem um material que a gente pode criar os cards independentes, né? Criar de 2 até 10 cards de maneira independentes e aí depois a gente coloca tudo no Instagram, por exemplo, e a pessoa só vai arrastando ali para o lado e vai consumindo, ou a gente pode criar isso daqui, que é um card só. Observem que ele está contínuo, ele não está cortado ainda, certo? É um card só, e aí depois a gente fatia ele em 4, 5 ou até 10, né? Depende do material que a gente vai produzir, e aí quando a gente vai passando para o lado, a gente percebe justamente essa continuidade. Então eu posso, por exemplo, fazer um corte bem aqui no meio da minha escrita, porque quando eu passar para o lado, a escrita vai continuar. É como se eu estivesse, de fato, passando um slide ou passando um rolo, né, de filme, e à medida que eu vou passando esse rolo, eu vou lendo o que o meu material quer dizer. Então, a gente pode fazer divulgação em Instagram, então tá até aqui o símbolo para mostrar que é no Instagram, a partir de questionamentos, e aí discutir esse questionamento ou nesse carrossel, né, nos slides seguintes, ou numa legenda. A gente pode se aproveitar de pautas quentes para aumentar o engajamento do canal, aumentar a quantidade de pessoas que vão consumir o seu material e também agregar foto e vídeo. Então, aqui a gente colocou uma foto e a gente pediu para o pessoal arrastar aqui para o lado, que vai consumir o vídeo sobre isso daqui. Então, vocês observam que a gente pode trabalhar de várias formas na divulgação de um material visual. Então, tudo isso daqui é visual, e aí, como eu falei aqui, é a questão da criatividade.
é utilizar cor, utilizar fontes diferentes, utilizar imagens, fazer essa mescla com vídeos, fazer questionamentos, porque é isso que vai fazer com que o pessoal venha consumir o seu material. Então, subir no Instagram um material igual está aqui nesse slide do mini curso que a gente está tendo aqui agora, o risco de consumir é muito baixo. O pessoal não vai querer consumir isso. Agora, se eu subo um material falando sobre divulgação científica, com toda essa criatividade, jogo de cores, outras imagens para enriquecer o meu material, logicamente, o risco positivo do consumo desse material aumenta exponencialmente, certo? Aqui, só para vocês terem uma noção, que eu posso fazer também essa divulgação em stories, então observem que o tamanho já é completamente diferente, então eu não posso fazer, até posso, mas se eu fizer uma publicação no stories utilizando o padrão de feed, logicamente eu vou inutilizar boa parte da área que eu tenho disponível, certo? Então, eu tenho uma área maior, e aí eu vou utilizar essa área colocando mais informações. E aqui tem um exemplo que a gente fez sobre a hipótese da formação da Lua, né? Então, a gente gerou aqui 2 stories, e aí jogamos lá no nosso canal sobre essa hipótese do grande impacto que está relacionada à formação da nossa Lua. Então, a gente fez em stories utilizando um espaço maior, que se a gente fosse fazer dessa forma aí no feed, a gente teria que fazer vários cards, porque não conseguiria colocar tudo em 1 ou 2 cards. E essa diferença aqui entre esse e esse é justamente o tamanho quadrado, que é o padrão do Instagram, e o tamanho máximo que ele permite no feed. Então, vocês observam que a altura desse card daqui, dessa publicação, é maior do que essa daqui. Ou seja, isso daqui é o limite que eles permitem, que a plataforma permite. Se eu fizer uma publicação, por exemplo, desse tamanho e quiser jogar no feed, uma parte disso daqui vai ser cortado. Não sei qual. Talvez essa parte daqui de cima, talvez uma parte dessa imagem que eu coloquei aqui embaixo, porque está excedendo o tamanho que a minha publicação permite. Então, ficar ligado nesses tamanhos, né, o máximo que essas plataformas permitem, e também ficar ligado muito na criatividade, que é na qualidade visual. Como é que o pessoal vai consumir o seu material se o seu material não chamar a atenção desse povo? Então, querendo ou não, divulgação científica trabalha com isso, que é com atrair o povo para consumir esse material, porque senão só quem vai consumir o material de divulgação científica são os cientistas ou quem gosta de ciência. Quem não gosta de ciência não vai se sentir atraído e não vai consumir o material. Beleza? Quais são os programas, então, que a gente usa para fazer toda essa arte e edição para publicação? Canva, provavelmente todos vocês conhecem, e o PowerPoint, que é o clássico que todo mundo também conhece, né? Então, o Canva ele é interessante, está sendo muito utilizado, né, ultimamente, e ele é muito bom porque ele já traz aqui, olhem, observem, ele já traz aqui os formatos pré-definidos. Então, story do Instagram, um post para Instagram, um vídeo, um logotipo, uma apresentação. Então, é só você clicar aqui. Aí, a Ana Paula já dizendo que o Canva é tudo. Exatamente, o Canva é literalmente tudo. Então, você entra no Canva, você consegue fazer muita coisa utilizando o Canva. Você tem um material de imagens, de vídeos que você pode utilizar, né, de forma gratuita, não podendo utilizar para fins comerciais, mas para fazer divulgação não tem problema nenhum. Então, os direitos autorais para isso são liberados, certo? Então, tem um material lá riquíssimo que vocês podem utilizar para fazer essas publicações já com os formatos pré-definidos. E tem também um PowerPoint, que é uma ferramenta muito rica no quesito de edição também, só que não tem os formatos pré-definidos, então você vai lá, reformata para o tamanho que você quer utilizar, e aí já trabalha tudo ali no PowerPoint. Eu, particularmente, por utilizar PowerPoint há muito tempo, utilizo muito mais ele do que o Canva. Não estou querendo dizer que o Canva não é bom. O Canva é excelente. Inclusive, muitas vezes eu termino utilizando o Canva, porque o PowerPoint não consegue suprir a minha demanda. Mas, de uma forma geral,
por eu já utilizar muito o PowerPoint, eu utilizo muito mais ele do que o Canva. Mas os dois são excelentes, vocês podem utilizar só um, podem utilizar os dois, né, de maneira síncrona, digamos assim, e aí vocês ficam aí com os dois programas para fazer essa utilização de edição de imagem para publicação. Além também de edição de vídeo, você pode inserir vídeos e aí depois vocês salvam como vídeo e fazem a publicação na plataforma que vocês quiserem. Aí a Dani da comissão aqui já colocou um link para pegar o Canva por 1 ano sendo estudante. Então, se eu fossem vocês, depois do mini curso, não agora, vocês pegam esse link aí, já deixa salvo no computador, e aí fazem o Canva gratuito por 1 ano. Eu aconselho, porque o Canva profissional, ele tem uma série de funcionalidades muito boas. Então, eu aconselho vocês fazerem isso também, certo? E essa questão aqui de imagem sem fundo. Então, vocês observaram que eu utilizo muita imagem sem o background, né? Sem aquele fundo branco ou um fundo preto, que geralmente a gente dá um print numa imagem e vem aquele quadrado ou aquele retângulo atrás, né, poluindo a imagem. Então, vocês observam que em muitas fotografias, em muitas figuras, eu tiro esse fundo para ficar algo mais fluido. Porque imagine eu colocar aqui em uma publicação, vários retângulos, fica uma coisa meio que colada, né? Eu peguei as imagens, joguei lá, de qualquer jeito, e fiz a publicação. Visualmente, a qualidade está péssima. Então, a gente tira o fundo para ficar mais fluido, para ficar contido naquela publicação que a gente está fazendo. E onde é que eu faço isso? Um site chamado remove.bg. Então, esse site aqui, vocês entram depois, eu posso até colocar aqui, caso vocês queiram deixar salvo aí, é o www.remove.bg. E aí, nele, vocês inserem a imagem, a fotografia. Não são todas as imagens que eles conseguem tirar com perfeição, mas a maioria eles conseguem tirar o fundo com perfeição. Então, é só você fazer aqui o upload da imagem, certo? Eles geram uma imagem sem o fundo, e aí depois vocês salvam no computador e usam essa imagem. Então, essas fotografias minhas aqui eu tiro aqui em casa, depois eu levo essa fotografia para o programa, e aí no programa, nesse site, tira o fundo e fica só a minha fisionomia. Porque isso aí torna muito mais fluido a informação que vai chegar para o receptor, certo? Então, para edição de imagens, de uma forma geral, Canva e PowerPoint. Como o nosso minicurso só são 2 dias, então não tem como a gente ficar aqui trabalhando funcionalidades dos programas, então eu vou passar aqui só para vocês alguns programas, e aí depois vocês, por curiosidade, começam a esmiuçar esses softwares, programas e aplicativos. Saindo do Instagram, a gente vem agora para o YouTube. O YouTube tem uma particularidade interessante, que é o que a gente chama de thumbnail. Não sei se vocês já ouviram falar disso daqui, do thumbnail, que nada mais é do que aquela imagenzinha miniatura que fica nos vídeos quando a gente abre um canal para assistir os vídeos. Então, trago aqui para vocês o exemplo do próprio Senacambi. Então, o Senacambi, ano passado, utilizou esse modelo aqui de thumbnail. Ou seja, se vocês observarem, segue um padrão. Então, tem aqui o título do que ia rolar no evento, aqui embaixo as fotos das pessoas, aqui embaixo um subtítulo, certo? E aí, esse ano, o Senacambi modificou, logicamente, o layout, o visual dessas thumbnails e criou um novo padrão. Então, vocês observam que a organização do Senacambi criou um novo padrão para essas thumbnails. E aí, como eu falei agora há pouco da qualidade visual, é muito importante a gente criar uma qualidade visual muito boa dessas thumbnails, porque é o primeiro outdoor que a pessoa vai ver, de fato, antes de abrir o seu vídeo, ou até mesmo antes de ler o título. Então, se você tem uma thumbnail, se você tem uma miniatura do seu vídeo que chame a atenção, então a pessoa já vai ler o título. Se o título for bom a ponto de chamar a atenção, a pessoa vai abrir o seu vídeo. Então, é um efeito cascata. Não adianta só eu produzir um vídeo todo cinematográfico, colocar um título ruim e uma miniatura, né, um outdoorzinho ali ruim. O pessoal não vai consumir. Porque daqui que eles entendam que o meu vídeo está cinematográfico,
vai precisar uma pessoa, por curiosidade, entrar, ver que o vídeo está muito bom, aí essa outra pessoa vai mandar para um amigo, para um parente, e aí vai fazendo essa ponte. Seria muito melhor eu produzir uma thumbnail, uma qualidade boa, um título com uma qualidade boa, porque aí não precisaria desse telefone quase que sem fio de uma pessoa passando para o outro. Todo mundo ficaria interessado só de ver a miniatura e só de ver o título. E aí, quando abrisse o vídeo, veria toda a qualidade cinematográfica do meu vídeo. Então, não adianta só pensar no material em si da divulgação, no conteúdo em si, se a primeira divulgação do seu material não for boa. Então, se essa primeira aqui não for boa, não vai chamar o público para assistir o seu vídeo ou para continuar lendo a sua publicação em uma plataforma visual como o Instagram. Então, a qualidade visual, ela é muito importante. E aí vem uma questão que, inclusive, eu tive essa dúvida quando comecei a fazer alguns vídeos para YouTube. Crio um padrão ou não? O que é que vocês acham? Eu devo criar um padrão para fazer essas thumbnails, para fazer as publicações no meu feed de Instagram, ou não preciso criar um padrão? O que é que vocês acham? Me respondam aí. Vocês criariam um padrão ou não criariam um padrão quando fossem fazer publicação no YouTube, no caso aqui dessas thumbnails, ou para criar uma sequência de publicações no Instagram? Então, Suzane, Letícia e Ana Paula disseram que sim, criaria um padrão, certo? E aí vem uma outra pergunta, o que é esse padrão? Porque, assim, o que é padrão para mim pode não ser um padrão para Ana Paula, pode não ser um padrão para Letícia, pode não ser um padrão para Felipe. Então, quando a gente fala em criar um padrão, a gente primeiro tem que pensar sempre se aquele padrão que eu estou criando vai ser bem recebido pelo meu público. Porque não adianta eu criar um padrão muito bom, sendo que esse padrão não vai ser consumido, certo? Só que aí eu posso criar um determinado padrão, só que não tão padrão, né, que me permita fazer modificações em cada publicação, e esse padrão, não tão padrão, vai ser muito mais consumido pelo público. Então, quando a gente fala em criar um padrão, a gente sempre tem que pensar se o público vai consumir aquele determinado padrão ou se não vai consumir aquele determinado padrão. Então, quando a gente fala em divulgação científica, parece até que é uma prestação de serviços, mas se a gente for analisar, não deixa de ser. A gente quer que o público consuma aquilo, porque se não for para ser consumido, para que eu estou fazendo aquilo dali? Eu poderia fazer divulgação científica para mim mesmo num caderno, escrevendo ou estudando da forma como se estivesse fazendo divulgação científica. Mas se eu estou colocando isso na internet, se eu estou levando isso para escolas, para palestras, para um público, então eu quero que aquilo seja consumido, e para ser consumido, eu preciso criar uma qualidade que encha os olhos de quem vai consumir aquele material. E aí eu vou trazer aqui 2 exemplos de padrão para vocês verem que nem sempre um padrão parece ser um padrão, mas é um padrão. Deu para entender o que eu falei? Observem aqui nesse canal do Space Today que ele segue um padrão, muito bem definido. Então, o lado esquerdo daqui é de uma ou duas cores, a depender do tipo de assunto que ele vai comentar, né, que ele vai tratar, que ele vai trabalhar, e o lado direito é uma imagem. Então, ele criou esse padrão, inclusive, o dono desse canal já comentou em outros eventos que criou esse padrão, por quê? Porque por falta de tempo de ficar sempre criando uma miniatura diferente. Então, ele resolveu criar um padrão para as thumbnails dele, e aí o que é que ele faz? Ele só muda a imagem daqui do lado direito e muda, logicamente, o título, certo? E a cor, a depender de qual seja o assunto a ser tratado. Geralmente, nesse caso, quando é uma live, é vermelho, e quando é um assunto que ele vai trazer no formato de vídeo, é no azul. Então, isso aí já meio que adestrou o público dele. Quando vê essa thumbnail, já sabe que é um material do Space Today, do canal do Space Today.
Então, um padrão muito bem padronizado, né, digamos assim, que ele criou por falta de tempo, pegou, o público gostou e ele mantém isso até hoje, certo? E aí, antes de passar para o próximo padrão, eu quero trazer uma outra dica para vocês. Observem que o título dele é sempre em caixa alta, ou seja, sempre em maiúsculo. Sempre que vocês forem fazer uma divulgação, principalmente no YouTube, coloque em caixa alta ou o título todo ou as palavras-chave do título do seu vídeo, porque isso é puxado lá pelo famoso algoritmo, e quando é puxado pelo algoritmo, esse algoritmo vai distribuir para quem curte aquelas palavras-chave que você destacou, certo? Então fica aí mais uma dica para vocês, a importância da caixa alta, seja no título todo, seja nas palavras-chave do título. E um outro exemplo aqui de padrão, que pode não parecer tão padrão assim, mas não deixa de ser um padrão, é do canal Ponto em Comum. Então aqui, observem a questão da caixa alta. Então ele traz aqui apenas as palavras-chave. Hackers, humanos, reciclagem não funciona, sua casa está cheia de aliens. Então ele coloca em caixa alta as palavras principais que ele trabalha no vídeo dele, certo? Porque o algoritmo, quando pegar o vídeo dele para fazer a distribuição, ele vai focar nessas palavras-chave. Então, isso é muito importante. A gente sempre tem que trabalhar com o algoritmo a nosso favor. Evitar, logicamente, virar um escravo do algoritmo, mas sempre que a gente pensar em fazer divulgação, saber mais ou menos o funcionamento do algoritmo e utilizar ele a nosso favor. O padrão também de pelo menos ter a cor roxa na thumbnail. Pronto, aí, ó. Felipe já viu um determinado padrão ali. Então, observem que tem a cor roxa, mas ora tem aqui uma pessoa, ora tem um robô, ora tem uma máscara, ora tem aqui uma terra redonda e uma terra em formato de rosquinha, certo? Então, tem imagens completamente diferentes umas das outras, né, em cada vídeo que ele publicou, mas se vocês observarem, como o Felipe já observou, tem um determinado padrão, um padrão de fonte de letra, um padrão de cor. Então, observem que ele sempre usa o roxo nas cores dele, e é um roxo destacado, um roxo meio que neon. Então, quando a gente ver um vídeo com esse padrão, a gente já sabe que é um vídeo do Ponto em Comum. Então, são padrões que são criados, uns padrões mais fixos ou uns padrões mais flexíveis, que, querendo ou não, vai tornar o seu canal com uma identidade própria. Então, quando a pessoa enxergar essa thumbnail, já vai fazer a associação, olha, esse vídeo aqui que saiu agora é do Ponto em Comum. Esse vídeo que saiu agora é do Space Today, certo? Então, são padrões que a gente tenta utilizar. Mas pode ser que você, uma pessoa extremamente criativa, não queira utilizar padrão algum. Pode, não tem problema nenhum. Então, eu já fiz 3 vídeos aqui para o YouTube, e se vocês observarem, não tem quase nenhum padrão entre um e outro. Então, o único padrão é que tem eu, nos 3, tenho a logo do Geologia, mas fora isso não tem nenhum padrão. Então, tem uma imagem de fundo e eu coloco figuras ali que representam apenas o vídeo que eu estou passando. Então, eu optei por utilizar pouco padrão. Qual é o padrão que eu estou utilizando? A minha cara. Só a minha cara. E o restante eu vou variando. Ou seja, não é obrigatório criar um padrão. Pode ser interessante? Pode. Mas também a ausência de padrão pode caracterizar a sua identidade. E a ausência de padrão quer dizer que a gente vai fazer as coisas de maneira desleixada, não é? Quer dizer que a gente vai fazer um material com qualidade, mas sem seguir um determinado padrão, ou seja, vai de acordo com a minha criatividade naquele momento, na produção daquele vídeo. Então, vocês podem escolher ou um padrão fixo, mas inflexível, ou a ausência total do padrão. Vocês vão usando a criatividade à medida que vocês vão fazendo a divulgação científica de vocês. Beleza? E aí, como eu falei lá do Canva e do PowerPoint, e daquele site que remove o plano de fundo das imagens,
eu vou trazer aqui para vocês o que a gente pode utilizar para a gravação de vídeos, né? Eu utilizo muito esse programa chamado OBS Studio. Então, essa tela aí que eu estou mostrando para vocês é exatamente a tela inicial do programa OBS Studio. Então, ele é conectado, né, diretamente à webcam do seu computador. Você dá o play e aí você começa a gravar como se eu estivesse gravando aqui agora com vocês. Eu começo a gravar e aí depois eu paro a gravação e fica o arquivo do vídeo salvo no meu computador. Então, um programa que não é 100% fácil, mas se for do interesse de algum de vocês utilizar esse programa, em questão de um dia vocês aprendem, um dia que eu digo tirar ali 1 hora, 2 horas do dia para assistir alguns vídeos no YouTube, vocês conseguem pegar o básico do funcionamento desse programa. E ele é muito útil justamente para fazer gravação de vídeo, certo? E se eu não quiser utilizar, antes de eu falar disso, vale lembrar que o OBS é gratuito. Então, não precisa pagar nada. É só entrar na internet, procurar lá download OBS Studio, e ele é um programa 100% gratuito. Baixar, instalar e utilizar. Agora, se eu não quiser utilizar o OBS Studio, se eu não quiser utilizar o meu computador para fazer gravação de vídeo, eu posso utilizar simplesmente o meu celular. Lembrando que, se eu for fazer a gravação de um vídeo para plataformas como o YouTube, fazer a gravação, ao invés de ir na vertical, na horizontal, como eu estou mostrando aí para vocês o celular na tela. Então, se a gravação é obrigatoriamente ou preferencialmente para o YouTube, eu vou utilizar o celular, eu tenho que gravar com o celular na horizontal, porque aí quando eu subir o vídeo no YouTube, ele vai ocupar a tela toda do YouTube. Porque se eu gravar na vertical, ele vai utilizar apenas aquela faixa central do YouTube, vai ficar as laterais escuras. Então fica aquele vídeo cortado, né, que não é agradável para a gente assistir. Então vocês têm essas duas opções para gravação. Alguns vídeos eu gravo pelo celular, que eu vou mostrar aqui alguns exemplos já já. Outros vídeos eu gravo utilizando o OBS Studio. Vai de acordo com a minha paciência no momento, com a rapidez que eu quero gravar o vídeo, se é um vídeo muito complexo, se é um vídeo mais rápido, né? Se eu tiver muito tempo, eu posso até vir para o OBS. Se eu não tenho muito tempo, então utilizo o celular. Então, opções para gravação eu tenho várias. É só escolher aquela que mais se adequa às minhas condições. E uma outra coisa interessante de gravação de vídeo é que eu posso fazer a gravação contínua, como a gente está fazendo aqui esse mini curso agora. Então, estou falando de maneira contínua desde 6h05, 6h10 até agora, certo? Ou eu posso fazer de maneira quebrada. Então, imagine que eu estou aqui gravando um vídeo para subir no YouTube, ou no Instagram, enfim, em qualquer lugar, e aí o meu cachorro começa a latir. Eu moro aqui perto do aeroporto, um avião resolve decolar bem na hora. Então, não vai ficar legal eu subir um vídeo com um cachorro toda hora latindo, ou alguém ligando um liquidificador, ou o vizinho ligando uma furadeira, ou um avião decolando. Então, naquele momento da gravação, eu paro, tá ali gravando, fez-se o silêncio novamente, eu volto a gravar. E aí, depois, quando eu termino a gravação, eu fico justamente com esses momentos em que eu tenho que tirar para subir o vídeo na plataforma, seja Instagram, seja YouTube, seja qualquer outra plataforma. E o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer edição. E aí, para fazer a edição, a gente tem também alguns programas de celular, a gente tem aplicativo em celular, eu posso comentar já já também alguns para vocês, mas no computador a gente tem o Shotcut, que também é gratuito, ou seja, é só colocar lá, download, Shotcut no Google, e aí vocês vão poder fazer o download desse programa, instalar e trabalhar com a edição do vídeo. E o que é trabalhar com a edição do vídeo? Primeiramente, fazer esses cortes. Provavelmente vocês estão ouvindo o meu cachorro latindo agora. Provavelmente, primeiramente, fazendo os cortes, né, dessas partes em que um cachorro começa a latir, alguém interrompe, um celular toca. E aí depois vocês podem também começar a utilizar a criatividade de vocês,
fazer uma transição, dar um zoom em algum momento, tirar o zoom, colocar uma outra imagem, colocar um vídeo. Ou seja, quando a gente trabalha com edição, a gente tem que se utilizar de toda a nossa criatividade, certo? Gabriel já falou aqui que usa o Shotcut e que é muito bom, de fato, sim, ele é muito bom, e também ele é gratuito. Antes de passar para os outros, deixa eu falar aqui alguns aplicativos de celular que servem também para edição. Tem o CapCut, eu vou colocar aqui para vocês, CapCut, e tem o InShot. São os que eu utilizo aqui no meu celular. São esses dois aqui que também servem para fazer esses cortes, colocar uma transição entre um momento e outro. Então, a gente começa a viajar ali, começa a usar da criatividade para tornar aquele material não tão contínuo, não tão chato, e um material que fique mais agradável para quem está assistindo. Inclusive, se vocês observarem, quem faz gravação de vídeo faz muitos cortes. Então, eu estou falando aqui, aí depois eu já tenho um corte, que é um corte seco, um corte direto, e aí eu começo a falar aqui, então não é uma coisa contínua. Então, esses cortes nada mais são do que uma técnica que esse pessoal utiliza para prender a atenção da pessoa. Porque ficar falando de forma contínua durante 10, 15, 20 minutos, muitas vezes o pessoal começa a encher o saco, ficar com tédio e aí sai do vídeo. Então, quando tem esses cortes secos, sempre o pessoal dá uma acordada no vídeo, justamente por conta desse momento. Então, isso já fica uma outra dica para vocês, se forem fazer gravação de vídeo, quando forem editar, deixar alguns cortes secos no meio dos seus vídeos, porque isso vai prender a atenção do público que está assistindo, certo? Dois outros programas, esses dois que eu vou mostrar já são pagos, mas também são muito bons. Vai que algumas de vocês aí resolvem seguir aí fazendo vídeo. Então, os dois que eu indico, que são pagos e que são muito bons também, é o Filmora, que inclusive tem uma biblioteca de áudio, uma biblioteca de transição, uma biblioteca de imagens muito rica, e também ele é muito fácil de ser utilizado, e tem o Adobe Premiere, que é um dos mais conhecidos. Então, são dois programas que são pagos para edição de vídeo, mas também são muito bons. Então, passei aqui para vocês agora 3 programas de edição, o Shotcut, o Filmora e o Adobe Premiere, além desses 2 aplicativos para celular, no meu caso aqui para Android, não sei se funciona nos celulares da Apple, certo? Mas que são programas que, pelo menos para o básico, eles cumprem com o que eles prometem. Então, fazer um corte, fazer uma edição básica, colocar uma transição simples, todos eles fazem isso, certo? Então, fica aí algumas dicas para quem quiser fazer divulgação a partir de vídeo. Partindo para podcast. Podcast, como a própria imagem mostra para vocês, é um dos mais simples, porque eu só preciso ter ou um celular, um microfone e um computador. O celular já tem microfone, o computador geralmente já vem com o microfone embutido, se não vier você compra um microfone simples, e aí o podcast é basicamente fazer uma gravação e subir essa gravação nas plataformas. Essa gravação eu posso fazer de maneira contínua, como eu comentei lá no vídeo, ou eu posso fazer também de maneira em que alguma coisa me interrompeu, eu não preciso voltar do zero. Eu paro aquele momento, fico em silêncio e aí eu retomo a minha gravação naquele mesmo arquivo. E aí depois eu vou só editar. Eu posso fazer edição dos áudios também nesses programas, no Adobe, no Filmora, no Shotcut ou em qualquer outro programa de edição audiovisual. Então, se é audiovisual, eu posso fazer a edição apenas do áudio. E, se eu não quiser baixar esses programas, porque, querendo ou não, são programas um pouco pesados, por conta da carga de informações que ele carrega, até porque ele vai trabalhar com edição, então isso torna o programa pesado. Eu posso baixar um programinha muito conhecido, que é o Audacity, ou Audacity, não sei ao certo como é a pronúncia dele, que é um programa leve, intuitivo, de edição apenas de áudio. Ou seja, eu baixo aqui no meu programa o áudio que eu gravei, e aí eu vou fazendo os cortes desse meu áudio. Posso, inclusive, inserir até alguns efeitos, ou seja, o próprio programa
permite eu inserir alguns efeitos no meu áudio, e esses efeitos, quando bem inseridos, vão fazer com que o público fique ali consumindo o seu material, certo? É muito importante a gente utilizar efeitos, utilizar transições, utilizar edições em áudio e vídeo, porque isso faz com que o público fique preso naquele seu áudio, fique preso naquele seu vídeo, certo? Editei o meu material, onde é que eu vou colocar? A plataforma mais utilizada para distribuição de podcasts, né, de arquivos de áudio, é o Anchor.fm. Inclusive, esse Anchor.fm já faz o link direto com o Spotify, com o Apple TV, com o Apple Cast, com tantas outras plataformas de podcast, que eu não vou lembrar aqui de cabeça todas, e aí você sobe o seu áudio nessa plataforma e ela automaticamente distribui para todas as outras. Ou seja, gravei o meu podcast, editei, se for o caso, peguei esse arquivo e coloquei no meu Spotify, no meu Deezer, no meu Apple Cast, e por aí vai. E aí o pessoal vai consumir esse material, certo? Ficou alguma dúvida até agora, pessoal? Tem algum questionamento? Me digam aí antes de eu continuar, que a gente vai entrar na melhor parte agora. Espero que todos estejam acordados, pelo menos, né? Pronto, Ana Paula perguntando se no Audacity ele edita ruídos de fundo. Sim, o Audacity ele edita ruídos de fundo, mas a depender do volume, né, do meu ruído, se for um ruído muito alto, ele não vai conseguir tirar completamente, mas ele consegue sim tirar boa parte desse ruído. E não só o Audacity, mas os programas também de áudio e vídeo fazem essa redução de ruídos. Agora que você perguntou isso, eu vou indicar um programinha de computador, que é esse daí, o Crisp, que ele retira ruídos. Então, utilizei ele muito ontem, então provavelmente ontem vocês não ouviram nem cachorro latindo, nem avião passando, certo? Só que hoje vocês estão ouvindo. Por quê? Porque a versão gratuita dele só permite uma quantidade X de minutos por semana. Então, já consumi, nas aulas que eu dei essa semana, mais o mini curso de ontem, eu já consumi praticamente ele todo. E aí ele não está mais disponível para mim no restante dessa semana. Mas ele é excelente. Então, ele te dá, se não me engano, 240 minutos por semana, e ele é muito bom, e ele retira praticamente 100% do ruído externo. Eu pude perceber isso claramente, porque no ano passado, quando eu fui defender o meu doutorado, o meu vizinho estava fazendo uma obra na casa dele. Então, vocês imaginam, zoada de furadeira, quebradeira, tudo acontecendo na casa do lado, e eu agoniado, imaginando que eu teria que defender o meu doutorado com toda essa zoada de trilha sonora. E aí eu corri atrás, encontrei esse Crisp, baixei, fiz o teste, e aí depois ouvindo, né, toda a defesa que foi gravada, eu ouvi uma parte dela e não tinha zoada nenhuma. Então já fica aqui uma dica para vocês, porque eu sei que zoada, ruídos externos, praticamente toda casa tem. Então o Crisp para o computador ele é excelente, ele tira praticamente 100% do ruído externo. Então já fica mais um programa aí de dica para vocês, graças a Ana Paula que lembrou da questão dos ruídos. Obrigado, Ana Paula. Então vamos lá. O que é que tudo isso que eu falei aqui tem em comum? Se eu vou produzir um material para o Instagram, se eu vou produzir um material para o Twitter, se eu vou produzir um material para YouTube, se eu vou produzir um material para podcasts. O que tudo isso tem em comum e que eu considero a parte principal da divulgação científica é roteiro. Então, a gente precisa criar um roteiro antes de fazer a divulgação científica. Eu até comentei rapidamente isso ontem. Então, imagine que eu quero falar sobre licenciamento ambiental
vou gravar um vídeo sobre licenciamento ambiental e não fiz nenhuma leitura de nenhum material prévio, não li absolutamente nada. Resolvi gravar da minha cabeça. A fonte é a minha cabeça. O que vai acontecer, com certeza, é no meio do vídeo ali, ou até mesmo no início, eu não saber o que eu vou falar, ou eu falar alguma coisa completamente errada, porque eu não estudei. E quando a gente estuda para fazer a divulgação científica, o ideal é a gente fazer um roteiro. É como se fosse um script de uma peça, um script de uma novela, aquele script de um filme, porque é aquilo ali que vai nortear a minha divulgação científica, vai permitir que a minha DC seja de qualidade. Não vai ser uma coisa feita ali de qualquer jeito, de maneira desleixada, né, um mangue total que eu resolvi fazer ali naquele momento. Não, eu preparei um material, eu estudei, eu li o material bibliográfico, busquei artigos, preparei aquele roteiro inteiro, li uma vez, reli, consertei, e aí agora eu posso fazer a minha divulgação, posso preparar o meu material para fazer a minha divulgação. E aí vem outros questionamentos que a gente precisa se fazer quando a gente vai criar um roteiro para qualquer que seja o assunto. O que é que eu quero explicar ou mostrar no meu vídeo, no meu podcast ou no meu card? O que é que eu quero mostrar para o pessoal? Porque essa é a primeira pergunta que eu preciso me fazer para saber como é que eu vou escrever o meu roteiro. Segunda pergunta, que a gente já discutiu ontem, qual é o público que eu quero atingir com aquela minha informação? É um público, por exemplo, do ensino superior ou é um público, por exemplo, do ensino médio? São públicos completamente diferentes e que a abordagem, a linguagem tem que ser diferentes, certo? Então, se tem que ser linguagens diferentes, então eu preciso saber qual é o público que eu quero atingir. Como é que eu vou despertar a curiosidade do público? Já dei alguns spoilers agora há pouco, falando sobre a qualidade visual, né, que é a primeira qualidade do material, só que aí eu fiz a qualidade visual boa, o público veio, agora eu tenho que continuar segurando o meu público, seja vendo o vídeo, seja ouvindo o podcast, seja lendo o meu card. Então eu tenho que pensar como é que eu vou despertar a curiosidade do público. Uma dica de como é que a gente faz isso, lançando perguntas à medida que a gente vai desenvolvendo o nosso vídeo, o podcast, o card. A gente vai lançando perguntas no meio ali, no desenvolvimento, porque isso vai atiçando o pessoal a continuar consumindo para ter aquela pergunta respondida mais na frente. Além disso, diferentes entonações. Então, em um momento do meu vídeo, do meu áudio, eu estou com uma entonação um pouco mais tranquila, mais baixa, mais amena, e aí, de repente, eu dou um pico na minha voz. Quando eu dou um pico na minha voz, geralmente eu estou chamando o público para alguma coisa que vai acontecer. Então, fazendo isso, o público acorda, o público que estava ali dormindo já acorda e já fica ligado, já desperta a curiosidade, porque eu já posso atrelar isso a uma nova informação, a uma nova pergunta, a um novo dado que eu acabei de descobrir e estou trazendo para vocês. E aí depois eu volto, diminuo um pouco a voz, trabalho novamente, e aí lanço um se, lanço um então, lanço um mas veja bem, e aí o pessoal continua ali com a curiosidade aflorada para consumir o seu material. Então são técnicas que a gente vai, na verdade, aprimorando, vai exercitando à medida que a gente vai fazendo. Eu não comecei a fazer divulgação científica sabendo tudo isso, lógico. Eu fui aprendendo à medida que eu fui quebrando a cara, errando, acertando, procurando, lendo, e a gente vai descobrindo quais são as técnicas que as pessoas usam justamente para manter o público preso aqui ao vídeo que você está divulgando, ou ao podcast que você está passando ali para o pessoal, ou ao card. Então, no card eu posso começar a lançar perguntas intermediárias. E o pessoal, à medida que vai lendo, vai tendo outra pergunta, responde uma, mas já vem outra. Então, o pessoal vai consumindo até chegar no final. Então, você conseguiu atrair o seu público e despertar a curiosidade do seu público. E uma outra pergunta interessante é, o que acontece se eu utilizar muito termo técnico? Se eu utilizar muito termo técnico, seja no vídeo, seja no podcast, seja no card, com certeza eu vou afugentar o público. Quem é da área, ok, pode assistir, pode ler, pode curtir. Agora, quem não for da área, quando lê a primeira palavra técnica que não sabe o que é,
quando ler a segunda palavra técnica que não sabe o que significa, a probabilidade dele fugir é muito grande. Então, a gente evitar utilizar muitos termos técnicos e, como a gente comentou ontem, adaptar a linguagem de acordo com o público que a gente quer atingir. Lembrando que a gente está trabalhando com divulgação científica e não com disseminação científica. Se fosse disseminação científica, eu meteria uma cacetada de termo técnico, porque eu estou falando com os meus pares. Agora, se é divulgação científica, então eu tenho que pegar esses termos técnicos e adaptar para uma linguagem que o público geral consiga consumir, certo? Muito importante isso daqui. Evitar termo técnico, muitos termos técnicos na divulgação. Um ou outro a gente pode utilizar, de preferência, trazendo junto com o termo uma rápida contextualização, uma rápida conceituação daquele termo, mas evitar um vídeo ou um áudio ou um card que tenha muito termo técnico, porque a gente não ia conseguir explicar todos os termos técnicos e quem não fosse da área ia fugir na mesma hora, certo? Então vamos lá, a gente tem YouTube, podcast, Twitter e Instagram. YouTube e Instagram, a gente pode se utilizar de vídeos extras, pode se utilizar de imagens avulsas, né, imagens diversas para enriquecer o material, utilização de transições e efeitos, como eu comentei ali na edição, e a gente pode colocar também alguns textos nos vídeos. Então, estou aqui gravando um vídeo, e aí eu penso que naquele momento ali eu vou colocar um textozinho passando aqui embaixo. Então, na hora da edição, eu vou colocar um textozinho aqui embaixo. Então, YouTube e Instagram são mais complexos, porque nos permitem essa maior criatividade. Já o podcast, como é uma plataforma de áudio, basicamente eu vou criar um roteiro, e aí eu vou fazer a gravação daquele roteiro. Posso fazer um podcast só eu gravando, como posso fazer um podcast naquela pegada de entrevistas, que é o que está mais na moda ultimamente. Mesmo assim, eu crio um roteiro de questionamentos, de perguntas que eu vou fazer para o meu entrevistado, e aí aquilo dali vai ser o norte no desenvolvimento do meu podcast. E o Twitter, por mais que a gente veja no Twitter imagens e vídeos, a gente se utiliza basicamente de textos. Então, a divulgação científica, ela é prioritariamente a partir dos textos, né, aqueles textos curtos, que a gente vai criando vários textos na sequência, que são as famosas threads, ou os fios, né, seguindo o fio, e aí, hora ou outra, a gente coloca uma imagem, hora ou outra, a gente coloca um vídeo. Então, podcasts e Twitter, de uma forma geral, são mais simples, e YouTube e Instagram, de uma forma geral, são muito mais complexos. E aí é que vem esse momento muito importante. A gente primeiro precisa pensar antes de agir. E o que era o pensar antes de agir? Eu tive uma ideia de fazer a divulgação, já me fiz todas aquelas perguntas iniciais que a gente já trabalhou ontem, que eu já trouxe para vocês hoje, e aí agora eu preciso pensar na redação do meu roteiro. E aí, na hora que eu penso na redação do meu roteiro, eu tenho que começar a imaginar, antes de escrever o roteiro, o que é que eu vou abordar no meu roteiro. Se for um roteiro para YouTube ou para Instagram no formato de vídeo, por exemplo, eu vou colocar imagens extras para elucidar melhor, para ficar de uma forma mais didática aquele conceito. Eu vou me utilizar de outros vídeos curtos, né, vídeos extras, no meu vídeo principal, ou seja, eu posso narrar aqui o vídeo que está sendo mostrado naquele momento, eu vou colocar um ou outro texto no meu vídeo, vou colocar a transição, então eu preciso pensar em tudo isso, porque na hora que eu estiver gravando, eu posso, por exemplo, dizer aqui que eu utilizei o artigo tal para fazer gravar esse vídeo e apontar. No momento que eu aponto, eu sei que no vídeo não está aparecendo absolutamente nada, eu estou apontando para o vazio aqui, né? Para os oxigênios, para os nitrogênios, estou apontando só para o ar. Só que na edição, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o artigo que eu utilizei. Ou seja, eu pensei antes de agir. Então, eu imaginei que eu ia citar o artigo que eu utilizei para fazer aquele vídeo e eu quero mostrar pelo menos a primeira página do artigo. Então, ó, utilizei este artigo para fazer esse vídeo. Então, na gravação tem isso daqui da forma que vocês estão vendo aí. E aí eu vou pegar esse arquivo do vídeo, vou levar no programa de edição, e aí quando eu chegar nessa parte,
eu vou inserir aqui uma imagem, que é justamente a imagem da primeira página do artigo. Então, o vídeo final vai ter justamente eu apontando para o artigo. Então, são várias coisinhas que a gente tem que ir pensando antes mesmo de produzir o roteiro, antes mesmo de produzir o vídeo, porque na hora que a gente vai gravar, na hora que a gente vai escrever o roteiro, vai tudo fluir muito mais fácil, certo? E aí, atrelado a isso, é muito importante a questão da organização, porque não adianta eu pensar em tudo isso e resolver procurar as imagens, procurar os vídeos, fazer o print ali da primeira página do artigo, tudo em cima da hora. Porque se eu deixar para fazer tudo em cima da hora, um vídeo de 20 minutos que eu gravei, eu vou demorar um dia inteiro fazendo a edição dele, porque eu deixei tudo para cima da hora. Então, a organização é essencial, porque a gente já separa as imagens que a gente vai utilizar, separa os vídeos, prepara os textos que a gente vai inserir também nos vídeos, porque na hora que a gente for editar, a gente já tem ali toda a listagem, todo o esqueleto do que a gente vai fazer em cada passagem do vídeo, e na hora que chegar o vídeo, você já tem o material, insere no vídeo, edita ali, inserindo no vídeo, e segue o jogo. É muito melhor a gente ter esse trabalho prévio do que ter esse trabalho no momento ali da edição, porque com certeza a gente se perde. Eu já fiz vídeo desse jeito, catando tudo no momento lá que eu estava editando, eu fiquei extremamente estressado, extremamente retado, porque eu perdi um tempo enorme que eu poderia ter economizado se eu fosse mais organizado. E aí, essa organização tem tudo a ver com o processo de produção, ou seja, ter em mente como é que eu vou processar todo aquele momento de elaboração do meu produto para divulgação científica, certo? E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, do mais simples, digamos assim, para o mais complexo, para mostrar como é que eu escrevo um roteiro e o que é que eu utilizo, né, para escrever esses roteiros. Então, esse daqui é um roteiro para podcast. Então, um roteiro para podcast, como eu comentei, não preciso me preocupar com vídeo, não preciso me preocupar com imagem, não preciso me preocupar com texto, né, inserir texto, nada, porque é uma gravação de áudio, só isso. Então, é só minha voz que vai sair, e aí eu vou subir lá na plataforma de áudio, aqui no caso no Spotify. Então, o que é que eu precisei fazer aqui? Eu precisei apenas criar um roteiro sobre a evolução tectônica da Chapada Diamantina. Então, criei todo um roteiro sobre a evolução tectônica da Chapada Diamantina. Depois que eu criei todo esse roteiro, eu guardei o roteiro, que eu vou falar que é muito importante, serve inclusive para quem estiver na graduação, serve para a galera que está na graduação. Quando vocês escreverem qualquer material que seja, um relatório, um roteiro, um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, escreveu aquele material ou um artigo, pega aquele material, guarda ali no computador, deixa ali quietinho e vai fazer qualquer outra coisa. Vá passear com o cachorro, vá namorar, vá assistir um episódio de uma série, vá tomar um café, vá tomar uma cerveja, mas esqueça aquilo por um tempo. Depois você volta e lê aquilo. Por quê? Quando a gente dá esse intervalo de leitura em um mesmo material, vai me permitir, ou melhor, vai nos permitir encontrar erros que eu não encontraria se eu tivesse lido 3, 4, 5 vezes aquele material na sequência. Porque automaticamente eu já memorizei todo aquele texto que eu estou lendo, e aí, inconscientemente, eu vou pulando vários erros de concordância, de acentuação, situações que eu poderia escrever de uma melhor forma. Então, quando a gente escreve qualquer coisa, isso vale também para roteiro, escreveu, deixa ali guardado, vai fazer outra coisa, depois você volta e relê todo o seu roteiro. Com certeza, você vai mudar alguma coisa. E é justamente nessas mudanças que o seu roteiro vai ficando cada vez mais rico. E uma outra coisa interessante que eu vou mostrar mais na frente é escrever como você vai falar. Se eu vou falar, oi, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Escreva isso no roteiro, porque senão você vai se perder. Por mais que você não siga ipsiliter tudo que está ali no roteiro, você tem o esqueleto na íntegra
de tudo que você quer falar e como você quer falar. Muitas vezes não adianta a gente escrever um roteiro com aquela ideia acadêmico-científica, porque se você gravar com essa ideia acadêmico-científica, possivelmente não vai ficar legal, vai ficar tedioso, vai ficar chato. Então, observem que quem faz divulgação científica, a maioria das pessoas que fazem divulgação científica, elas trazem o lado pessoal para a divulgação científica, ou seja, a forma de falar, algumas gírias de acordo com o local de cada pessoa. Então, o pessoal do Sul tem um certo tipo de gíria, o pessoal do Nordeste tem um outro tipo de gíria. Então, não custa nada inserir isso no material, porque está mostrando que é você quem está falando aquilo. Você não está sendo um robô acadêmico-científico. Você está trazendo a ciência para o lado de fora da academia, para o lado de fora da universidade. E nada melhor do que falar como as pessoas falam do lado de fora da universidade. Então, evitem ser aquele robozinho acadêmico-científico quando vai fazer divulgação científica, certo? Aqui é um exemplo que eu fiz para o Instagram, um vídeo para o Instagram, ou seja, um vídeo que eu gravei no celular, na vertical, certo? E aí observem que aqui, como eu já usei imagens, no meu roteiro eu já indiquei aonde cada imagem dessa aqui vai aparecer. Então, eu gravei o vídeo já indicando, já fiz o roteiro, melhor dizendo, já indicando aonde eu colocaria cada imagem dessa. Justamente pensando no processo de produção e na organização. E aí, da mesma forma que eu escrevi aqui no roteiro qual é a foto 6, eu utilizei a mesma nomenclatura no nome aqui de cada arquivo desse. Então, foto 6, venho aqui e procuro FT6. Então, pronto, eu sei que a foto 6 é essa daqui. Foto 4 é a foto 4, é essa daqui. E aí eu produzo o meu material. Então, observem que aqui está organizado em duas pastas, roteiro e a gravação final. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a gravação bruta, ou seja, eu fiz mais de uma gravação e depois eu editei esse material. Então, aqui tem as gravações brutas, ou seja, os pedaços da gravação mesmo. As imagens eu coloquei aqui nessa pasta para não ficar perdido no meu computador, que já é bagunçado. Então, tá aqui uma pastazinha com as imagens. Aqui o meu roteiro, que é exatamente esse roteiro daqui. Então, observe uma coisa, o meu roteiro de podcast é maior do que um roteiro que eu fiz uma gravação aqui de 2 minutos, 1 minuto e meio para o Instagram. Então, é um roteiro muito mais curto, certo? E aqui é o vídeo final. Então, observem que eu organizei tudo em uma grande pasta para não me perder. Então, depois que eu fiz o roteiro, já arrumei tudo aqui, fiz a gravação e está tudo dentro dessa pasta. Se eu quiser achar, eu sei onde é que está no meu computador, certo? Além disso, observem que eu evito, como eu falei, utilizar muitos termos acadêmicos científicos, falar de uma forma muito acadêmico-científica. Então, aqui no final, nada tem a ver com atividades vulcânicas. Então, eu não vou falar simplesmente. Então, vocês observam que tudo que eu falei aqui não tem nada a ver com atividade vulcânica. Muito melhor eu falar, então, nada tem a ver com atividades vulcânicas. Então, eu estou sendo eu para falar ciência. É muito melhor do que eu agindo como eu ajo dentro de uma sala de aula, como eu ajo dentro da universidade, que muitas vezes eu ajo, na verdade, dessa forma que eu estou agindo aqui com vocês, certo? Do que agir de uma forma sendo mais eu, porque pessoas se conectam com pessoas. Se eu estou sendo eu para passar essa informação, quem está assistindo vai se sentir muito mais conectado comigo, né, verdadeiro, fora da academia, do que se fosse um eu universitário, um eu professor, um eu acadêmico. Então, é muito importante vocês serem vocês na divulgação científica, ou seja, não inventarem um personagem para fazer divulgação científica. E um outro tipo aqui de divulgação que a gente fez, inclusive eu já mostrei agora há pouco, que foi esse vídeo aqui sobre a relação entre eventos de supernova, que são explosões de estrelas, eventos de extinção no nosso planeta e eventos, a ocorrência de câncer também no nosso planeta. Então, para fazer esse vídeo, o que a gente precisou? Primeiro,
ler uma cacetada de artigos que falassem sobre isso. Então, aqui tem uma pasta com todos os artigos que eu precisei ler para escrever esse roteiro. Banner, observem que aqui está no plural, e eu vou falar já já o porquê está no plural. Então, aqui nessa pasta, tem todos os banners que a gente criou para fazer a divulgação, ou seja, a qualidade visual, aquela primeira imagem que a pessoa vai ver antes de assistir o vídeo. Uma outra pasta com todas as imagens que eu utilizei no meu vídeo. E aqui eu tenho o roteiro, eu tenho o vídeo final, certo? Eu tenho a legenda que a gente criou já para utilizar nas plataformas quando a gente fosse publicar. E tem aqui o quê? Um áudio supernova. Então, observem que de um vídeo que a gente produziu para o YouTube, a gente produziu também um podcast. Ou seja, a gente retirou o áudio, extraiu o áudio desse vídeo e jogou nas plataformas de áudio, nas plataformas de podcast. Ou seja, é muito importante a gente fazer sempre essa interação entre diferentes plataformas, entre diferentes mídias sociais. Então, o material que eu fiz um podcast sobre um determinado assunto, inclusive isso aconteceu até agora no canal do Geologia Geral, a gente fez um podcast falando sobre a Islândia, né, sobre as questões geológicas da Islândia. O que é que a gente fez? Alguns dias depois, a gente fez uma publicação falando sobre a geologia da Islândia lá no Instagram. Ou seja, a gente fazendo uma relação, uma interação entre diferentes plataformas, entre diferentes mídias digitais. Então, quem ouviu o podcast pode agora, na plataforma de imagem ali do Instagram, observar um mapa da Islândia, observar algumas fotos de rochas da Islândia e fazer esse link entre o que ouviu e o que está vendo agora. Ou seja, é muito importante a gente fazer esses links entre diferentes plataformas. De um mesmo vídeo, eu posso fazer pequenos cortes e lançar esses pequenos cortes em outras plataformas. Posso fazer pequenos cortes do podcast e utilizar esses pequenos cortes do áudio para fazer a divulgação do áudio principal. Então, eu pego um trecho ali que é interessante, que vai chamar o público, e aí pego esse trecho, coloco numa imagem, por exemplo, deixa eu voltar aqui, isso daqui, a gente criou essa imagem de divulgação, e aí a gente cortou um trecho do áudio e inseriu nessa imagem, ou seja, a gente criou um vídeo com essa imagem fixa, né, imóvel, e aí a gente jogou esse, como se fosse um vídeo promocional, né, um áudio promocional no Instagram, e aí a pessoa ficando interessada acessaria o podcast e ouviria ele na íntegra. Ou seja, a gente se utilizando dessa interação entre diferentes plataformas para fazer com que o público passeie pelas diferentes plataformas que a gente utiliza, certo? E aí, para fazer esse vídeo, que foi um vídeo muito maior, então aqui foi um podcast, se não me engano, de 10 minutos, aqui foi um vídeo para Instagram de 2 minutos, então um roteiro muito mais curtinho, não é? E aqui foi um vídeo que durou 20 minutos. E aí, para fazer um vídeo que durou 20 minutos, a gente tem que ter assunto para falar durante 20 minutos. Então, foi um roteiro muito maior, não se preocupem em não conseguir ler aqui, certo? Eu só trouxe para mostrar algumas particularidades do roteiro, certo? E aí foi um roteiro muito maior, então observem aquilo que eu já falei. Como é que eu começo aqui, ó? Olá, pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e etc, etc, etc. Então, eu tenho aqui um esqueleto, um norte para eu seguir. Eu preciso seguir exatamente como está aí? Não preciso. Posso seguir? Posso. Mas eu tenho um norte, eu posso mudar uma palavra aqui, vai depender do meu humor no momento da gravação, vai depender da minha concentração, do quanto eu estou despojado ali naquele momento, quanto eu estou tranquilo ou não. Eu posso estar muito nervoso, posso estar muito mais tranquilo para gravar aquele vídeo, mas, de qualquer forma, eu tenho aquele norte. Então, tendo aquele norte, se eu estiver muito nervoso, eu já leio aquele norte, eu sei mais ou menos o que falar. Se eu estou mais tranquilo, eu dou uma lida rápida naquilo ali e mando brasa aqui do meu jeito, certo? Mas é sempre importante a gente escrever um roteiro da forma que a gente vai passar. Não adianta a gente escrever um roteiro todo, entre aspas, sério,
quando na hora de gravar o roteiro a gente vai ficar mais tranquilo, vai usar uma linguagem mais do cotidiano, e aí quando a gente for ler o material do roteiro, e aí pensa em outra coisa que não está ali, e aí se perde, aí já era a concentração, e aí foi embora. Tem que voltar para o início, ou tem que dar uma parada e rever como o roteiro está escrito. Beleza? Umas outras coisas aqui interessantes. Ó, observe que quando eu ia lançar um vídeo, quando eu ia lançar uma foto, eu já deixava aqui registrado em vermelho e entre parênteses o momento em que o vídeo, lá na edição, ia aparecer. O momento em que a foto, que na verdade era um gráfico, vai aparecer. Porque na hora que eu ler aquele trechinho do roteiro e ler do lado, que vai inserir uma foto, um gráfico, eu já me posiciono aqui para apontar aonde o gráfico vai aparecer, não é? Ou saber que, à medida que o gráfico está aparecendo, eu dialogar com o gráfico. Ou seja, na hora que eu estou gravando, eu estou dialogando com o gráfico que eu não estou vendo. Mas na hora da edição e eu inserir o gráfico, vai dar a entender que eu estou dialogando com aquele gráfico que quem está assistindo está vendo naquele momento, certo? E aí tem algumas coisas sublinhadas, e o que é que significa essas coisas sublinhadas? Significa justamente essa variação de tom. Então, eu estou no momento falando aqui mais tranquilo, e aí eu pego aquela parte ali sublinhada, significa que eu preciso subir de tom, que é justamente para chamar a atenção do público, ou dar uma pausa mais longa, ou puxar subindo o tom e abaixando o tom. Então, são várias técnicas que a gente utiliza que precisa estar no nosso roteiro, porque o roteiro vai ser a nossa linha mestra para a gravação, seja do vídeo, seja depois para a produção de um material meramente visual, certo? E aí, para finalizar por hoje, e aí eu vou abrir no final para vocês, se tiverem dúvidas, espero que tenham, o que é importante fazer na divulgação científica? Primeiro, ter consistência e tentar manter uma periodicidade, né? Inicialmente, a gente sempre está empolgado, a gente sempre tem muito material, a gente quer sempre publicar muita coisa, então a periodicidade tende a ser muito maior no início, e aí quando a gente começa a trabalhar com uma outra coisa, fazer outra coisa e ter várias demandas, é natural a periodicidade cair. Então é muito importante a gente, quando resolve fazer divulgação científica, criar ali uma periodicidade mínima. Seria, sei lá, uma publicação ou um vídeo por semana, uma publicação ou um vídeo a cada 15 dias, a cada um mês. Porque se tiver algo além disso, ótimo. Mas se não tiver algo além disso, você sabe que semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, você vai ter que produzir um material para subir na sua plataforma. Porque, inclusive, essa periodicidade, o algoritmo também fica ligado. Então, se você coloca uma publicação hoje, depois coloca uma daqui a 2 meses, aí depois, no terceiro mês, você coloca 10 seguidas, o algoritmo não vai entender nada. E aí ele não vai trabalhar para te ajudar. O algoritmo vai simplesmente ficar quieto, não vai distribuir o seu material, porque ele não sabe como é que você está utilizando aquela plataforma. Então, é muito importante manter uma periodicidade de publicação e de divulgação científica. Tendo além do que a periodicidade, ótimo. Ou você lança mais, ou você guarda, né? Quando não tiver algo em mente, você ter aquilo e já lançar naquele período. Dar a sua identidade ao conteúdo, que eu também já falei aqui várias vezes. Não adianta eu criar um personagem meu. Eu utilizo muito um exemplo quando eu comecei a dar aula, sei lá, já tem quase 10 anos, quando eu comecei a dar aula e como eu dou aula hoje em dia. Então, quando eu comecei a dar aula, eu era uma pessoa, né, muito mais, entre aspas, séria, assim, dando aula. Eu não era muito eu. E aí eu observei que aquele ali não era eu. Então, eu comecei a ser eu dando aula, que é a forma que eu estou aqui agora com vocês nesse mini curso. Então, essa é a minha identidade, este sou eu. Não adianta eu inventar um outro eu, porque eu não vou me adaptar a esse outro eu. Deu para entender isso daí de tantos eus? Ou seja, sejam vocês. Não adianta querer inventar uma outra Sinara, uma outra uma outra Ana Paula, um outro Gabriel, um outro Felipe. Não adianta.
seja você, porque a pessoa vai se conectar com você. É você quem está fazendo a divulgação científica, não é uma Sinara 2, uma Ana Paula número 2, um Gabriel número 2, é você. Então, criar a sua identidade é muito importante e mostrar a sua cara. As pessoas vão se conectar com você. Seu material pode ser excelente. Você mostrou sua cara, seu material vai ser excelente mais 10. Porque tem alguém por detrás daquilo dali e quem consome seu material agora já sabe quem é aquela pessoa. Muito importante evitar plagiar, isso daí faz parte da nossa rotina acadêmica, né? E usar boas referências, como a gente já discutiu ontem, né? Questão de periódicos, questão de saber quando a gente está utilizando um bom material, quando aquele material não é bom o suficiente para a gente utilizar como referência, e saber essa relação de ciência e comunicação. A gente é cientista, a gente trabalha com ciência, a gente quer divulgar ciência. Mas se a gente quer divulgar ciência, a gente está querendo se comunicar com outras pessoas. Então, nós, cientistas, sabemos fazer ciência e fazemos a ciência. A gente não é ensinado a se comunicar com as outras pessoas. Um exemplo clássico, tirando as licenciaturas, quando a gente entra na universidade, eu, por exemplo, fiz o bacharelado em geologia. Não existe licenciatura em geologia. Então, quando eu resolvi ser professor, eu tive que aprender na marra, tive que aprender sendo professor, né? Além de ter professores, além de utilizar como referência professores que eu tive, mas eu não tive aulas de didática, eu não tive aulas de como ensinar, de como agir dentro de uma sala de aula. Ou seja, a gente não tem aula de como dar aula. Da mesma forma, a gente não tem aulas nos cursos científicos de como se comunicar. Então, quando a gente vai fazer a divulgação científica, é muito importante a gente não esquecer da comunicação. É importante a gente ler sobre comunicação científica, como se fazer uma boa comunicação, como agir no modus operandi da comunicação, porque senão a gente vai saber ciência, mas não vai saber comunicar ciência. Então, a nossa divulgação científica pode não ser suficientemente boa. Então, é muito importante a gente... Ciência a gente já sabe, a gente já conhece, é muito importante agora a gente começar a estudar um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais das técnicas de comunicação, certo? Muito importante isso daqui, erros de português. Muito importante evitar erros de português em qualquer divulgação científica. Quando eu preparo um material, aquilo que eu falei, eu deixo o material aqui pronto, e aí depois eu leio uma, leio duas, leio 3 vezes, leio palavra por palavra, para ver se não tem nenhum erro de português, de acentuação, de concordância, nenhum erro. Algumas vezes a gente se passa, é natural. Já publiquei em alguns momentos com erro, quando eu fui ver o erro já estava lá publicado, apaguei na mesma hora, porque eu sou um pouquinho metódico, apaguei na mesma hora, consertei e subi novamente a publicação. Por quê? Porque erro de português dá a ideia de que aquela publicação foi feita de uma maneira desleixada, ou seja, a pessoa não se preocupou em revisar o material que ela está publicando. Então, é muito importante a gente revisar todo o material que a gente está publicando, revisar aquele roteiro que a gente escreveu também, para evitar justamente esses erros de português. Certo? Aqui do outro lado, que pode nos ajudar a engajar, já que a palavra moda na divulgação científica é engajamento. Primeira palavra são as hashtags, né? Aquele joguinho da velha. A gente saber quais hashtags a gente vai usar a partir da publicação que a gente está fazendo. Se eu estou fazendo uma publicação sobre atividades vulcânicas, então eu vou usar hashtags que tenham a ver com isso. Então, erupção, vulcão, atividades vulcânicas, etc. Certo? Não vou utilizar, por exemplo, sei lá, Itália, futebol, né? Utilizar ciências ambientais, por mais que esteja ligado à ciência ambiental, não vai atrair o público que eu quero, que é aquele público
mais interessado na minha publicação de vulcão. Então, é muito importante a gente se utilizar de hashtags, inclusive, hashtag estar além do Instagram, pode ser utilizada também, por exemplo, no YouTube, e saber utilizar as hashtags que estão de acordo com aquilo que a gente está divulgando, aquilo que a gente está publicando. Design, títulos, eu já comentei várias vezes hoje já, muito importante a qualidade visual e o título que a gente vai dar àquela publicação, àquela divulgação, porque é o primeiro momento que aquele pessoal vai ter o contato com o seu material. Se a qualidade daquela thumbnail, a qualidade daquela imagem que eu coloquei no Instagram não for boa e também o título não for legal, não vai ter consumo. A galera não vai consumir. Só quem vai consumir são os nossos amigos para dizer que consumiram, e se for muito amigo, vai dizer que estava ruim, certo? Então é importante a gente prezar pela qualidade visual e saber escolher um título que chame a atenção. Feito isso, resolveu qualidade visual, resolveu um título bom, também prezar pela qualidade audiovisual, ou seja, evitar esses ruídos, como a Ana Paula comentou, cachorro que late, um carro que passa, né, o carro do gás que passa naquela hora, o carro do ovo, a furadeira. Então, evitar toda e qualquer zoada externa, porque isso significa que você prezou pela qualidade do seu material. É muito comum, lembrei disso agora, é muito comum quem faz gravação de vídeo fazer gravação altas horas da noite. Por quê? Não tem mais ninguém passando na rua, praticamente ninguém. O cachorro já está dormindo, o vizinho já está dormindo, ninguém vai ligar o liquidificador para fazer um suco com uma vitamina de banana, então você tem aquele momento ali de completo silêncio. Então, todos os vídeos que eu gravei, eu comecei a gravar de 10 horas da noite em diante, porque eu sabia que o ruído externo seria o mínimo possível. No máximo um carro passando em alta velocidade, ou um avião decolando, mas eu sabia que não precisaria ficar preocupado em toda hora ficar parando para esperar o ruído passar. Certo? Então fica mais uma dica aí para vocês. Se forem gravar e o ambiente que vocês gravam tem muito ruído, tira um cochilo ali de tarde para de noite ficar bem acordado, e aí vocês gravam um vídeo ali 10, 11 horas da noite, ou até mesmo de madrugada, se vocês forem bem coruja e aguentam ficar ali 2, 3 horas da manhã acordados. Estudem. Quer fazer divulgação científica? Fazer divulgação científica é muito legal. Eu tenho aprendido muito fazendo divulgação científica, muito material que eu só tinha visto lá na graduação, não via há muito tempo, e resolvi fazer divulgação científica desses determinados materiais. Então, eu voltei a estudar esse material, vendo com outros olhos. Então, estudar para fazer divulgação científica é fundamental. E a gente aprende muito quando a gente está fazendo divulgação científica, porque a gente está estudando com uma outra visão. A gente está estudando, querendo passar isso para outra pessoa. Então, a gente está lendo aquilo e guardando aquelas informações na nossa cabeça, fazendo aquelas adaptações e não apenas utilizando os nossos conhecimentos técnicos e científicos. Então, para fazer divulgação científica, precisa estudar, e à medida que a gente estuda e faz divulgação científica, a gente vai aprendendo cada vez mais. Isso aqui é muito importante. Quanto mais regras a gente criar, mais limitado a gente fica. Então, evitem criar muitas regras de padrão de thumbnail, de miniatura lá de YouTube, padrão ali de tempo de duração de vídeo, só pode ter tantos vídeos, um padrão visual que meus vídeos têm que ter. Por quê? Porque quanto mais regra eu criar, mais limitado eu vou ficar. Vai ter um dia que eu não vou ter saco de fazer dentro daquelas regras. E aí eu vou ficar estressado, porque eu estou sem saco para fazer dentro daquelas regras e eu não vou produzir um material. Então, se eu tenho menos regras, eu consigo ter um ambiente mais flexível. Então, naquele dia, eu acordei não querendo utilizar aquele layout, então posso modificar e utilizar um outro layout, porque as regras que eu criei para mim me permitem essa flexibilidade. E o mais importante é comece. Não adianta esperar um momento ideal, porque o momento ideal nunca vai chegar. Se vocês pretendem fazer divulgação científica,
comece, a gente começa do zero mesmo, né? O canal lá do Geologia começou com um post lá, publicação bem simplesinha, falando o que é geologia. Só isso. Absolutamente só isso. E a partir daí, começando do zero, sem seguidor, sem conhecer ninguém, é que a gente vai crescendo aos poucos. Então, não esperem achar que vai ter o momento ideal para fazer divulgação científica. Ah, não, eu preciso ler mais um pouco. Ah, não, eu preciso estudar mais um pouco isso. Ah, não, só quando eu me formar. Ah, não, só quando eu estiver no 6º semestre. Ah, não, só quando eu tiver terminado o mestrado. E aí a gente morre e não começou. Então, se vocês querem fazer divulgação científica, comece ali simplesinho, e aí curtindo a vibe da divulgação científica, vocês vão se empolgando, e à medida que começam a se empolgar, vocês vão fazendo publicações cada vez melhores, agregando um público cada vez maior, e aí deslancham na divulgação científica. Eu queria passar muito mais para vocês, mas como a gente só tem 4 horas, né, 2 horas ontem, 2 horas hoje, então eu fiz esse mini curso dando esse apanhado bem geral de como é que a gente começa a divulgação científica, o que a gente precisa se perguntar, se questionar para fazer divulgação científica, as plataformas que a gente mais tem utilizado, os programas, os aplicativos que a gente utiliza, né, para fazer uma edição, para fazer uma filmagem. Se pudesse, a gente ficaria aqui amanhã, semana que vem, trabalhando cada plataforma dessa e esmiuçando cada ideia dessa. Mas, infelizmente, a gente não tem todo o tempo que a gente queria ter. Então, fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado ao pessoal do Senacamp pelo convite em fazer, em elaborar esse mini curso de divulgação científica para vocês. E aqui estão meus contatos, caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém queira trocar ideia, então está aqui o meu e-mail, está aqui o meu contato telefônico, pode mandar o WhatsApp se quiser, não tem problema nenhum, certo? E aqui estão as minhas redes sociais, né? Coloquei aqui o Instagram, mas aí do Instagram eu tenho lá o link para o YouTube, para o podcast, então é só acessar isso daqui que tem acesso ao restante das minhas plataformas. Beleza? Muito obrigado a todos vocês. Está aqui o tempo, quase estourei o tempo de 8 horas, né, de 2 horas. Disse a Felipe que hoje não iria até 8 horas, então consegui, fui até 10 para as 8. Então fica aí um tempinho extra, caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém tenha algum questionamento, estou aqui à disposição de todos e todas. Deixa eu só tirar aqui o slide. Pessoal, aproveitem aí. Você tem tempinho ainda. Fiquem à vontade também. Se não tiver dúvida, pode falar o que achou, elogiar o Marcos. Ou não. Criticar pode positivo ou negativamente. Pode Fica à vontade. Pronto, Ana Paula. Acho que você comentou ontem que era um pouco tímido, compartilho da mesma característica. Tem alguma dica para vencer essa barreira? Boa pergunta. Eu ainda sou tímido até hoje. Por mais que as pessoas digam que eu não sou tímido, eu sou extremamente tímido, né? Para quebrar essa barreira é botar uma câmera ou falar para o público. Não adianta. A primeira aula que eu dei, eu estava suando, assim, não aparentava estar suando muito, mas eu estava com frio na barriga, não dormia a noite anterior, eu cheguei, eu achava que eu estava ali falando, tremendo, aquela coisa, aquele primeiro baque, que como eu falei, a gente não aprende isso na universidade, né? Tirando quem faz a licenciatura, logicamente, nós do bacharelado não aprendemos isso, a gente não tem uma disciplina de didática. A gente não tem uma disciplina de didática, como falar para público, a gente não tem nada disso. Então, quem quer falar para público, quem quer dar aula e que vem do bacharelado, vai aprendendo na tora, ou seja, no dia a dia, apanhando, tendo autocrítica, que é muito importante, ou seja, tem muita aula que eu acho que foi horrível. A partir disso, eu vou rever como foi aquela aula, e aí eu vou refazer aquela aula para ver se fica melhor.
Então, é um processo, assim, dar aula, ser professor e fazer divulgação científica, ou seja, mostrar a cara de uma forma geral, é um aprendizado constante. Então, como eu era na minha primeira live, lá em maio do ano passado, eu tinha um pavor enorme a ficar aqui de frente para uma câmera. Eu tinha um pavor enorme. Vocês não fazem ideia do pavor que eu tinha de estar na frente de uma câmera fazendo uma live, ou seja, um público de todo o Brasil poderia entrar ali e assistir aquela live. Da mesma forma que o minicurso, tem gente aqui de tudo que é canto do Brasil, e eu tô aqui falando com vocês numa boa. Tô aqui falando com vocês hoje numa boa. Porque em maio do ano passado, na minha primeira live, eu tava 110% nervoso. Era um assunto que eu conhecia, mas não importa. Eu ia falar para um público que ia além daquelas 4 paredes de uma sala de aula. Então, assim, não tem uma receita de bolo para vencer essa barreira. É ir metendo as caras. Uma ideia que eu posso dar é ir metendo as caras com as pessoas mais próximas, com os amigos, com os conhecidos dos seus amigos, para ter alguém diferente, né, mas está ali no círculo de amizade, e aí você vai ganhando confiança, e à medida que você vai ganhando confiança, você vai ficando mais tranquila, vai ficando mais tranquila, e aí vai soltando, e aí vai estar aqui fazendo uma live, falando besteira de vez em quando, que nem eu tô aqui de vez em quando falando besteira, à medida que eu faço um mini curso com vocês. Ou seja, a gente vai se soltando à medida que a gente vai exercitando. Não tem um livro que a gente possa ler dizendo, olha, você quer dar aula, você quer falar para público, leia este livro. Não tem. Tem que encarar e tem que meter as caras. Não adianta. A gente vai continuar tímido, né? Eu continuo tímido, você, Ana Paula, vai continuar tímida, mas você vai saber lidar com a situação. Ontem, para começar o minicurso, lógico que eu estava nervoso. Eu fico nervoso antes de toda a aula, é natural. Só que a gente sabe como é o funcionamento já. E aí a gente vai se soltando, a gente sabe como tentar atrair o público para participar, e aí, à medida que o público vai participando, a gente começa a se soltar mais e começa a ter um controle maior da situação. Ou seja, a gente não vai deixar de ser tímido. A timidez não vai simplesmente sumir da gente. A gente vai aprender a controlar a situação, porque a gente está vivenciando isso dia após dia, certo? Sinara, sim, eu sou tímido demais. Alexandre, alguma dica para escrever textos de formas mais simples? Eu ajudo meu laboratório a divulgar conteúdo no Instagram e sinto dificuldade de fazer legendas curtas, simples e informativas. Boa! Primeira coisa que você vai fazer, Alexandre, e quem quiser também fazer isso, é pegar as palavras-chave daquilo que você quer passar, certo? Pegando as palavras-chave, né? Estou imaginando aqui uma legenda curta. E aí você vai tentar fazer o link com essas palavras-chave, né? Criando ali um textozinho bem simples, como se você estivesse falando com seu pai, com seu irmão, com seu filho, enfim, com a pessoa próxima, certo? Ou seja, evitar muitos termos técnicos. Pode ser que essas primeiras legendas não sejam aquelas legendas perfeitas, chamativas, mas aí você cria uma legenda com essas palavras-chave, fazendo o link entre essas palavras-chave, e aí novamente deixa ali quietinha. Deixa quietinha, depois de um tempo você pega esse material e dá uma lida novamente. Se você achar que está ótimo, dispara. Se achar que pode melhorar um pouquinho, pensa novamente um pouquinho e reescreve, remodela aquela legenda. Então, o que importa numa legenda curta, simples e informativa são as palavras-chave daquela informação que você quer passar, certo? E a partir daí você pode criar um textozinho para florear melhor, não esquecendo das palavras-chave, tentar deixar o máximo possível essas palavras-chave em evidência. Ana Paula, sim, comecei ano passado a divulgação científica. Como eu falei ontem, uma aluna minha comentou comigo porque eu não começava a divulgar material, e aí eu resolvi encarar, comecei, por ser tímido, comecei no Instagram, que era só fazer as publicações, né, não precisava falar nada e tal, e aí comecei com essas publicações. E aí logo depois, um amigo meu que também faz divulgação científica, geólogo, ele me chamou para fazer uma live, que foi inclusive a primeira live que eu fiz no Instagram.
utilizando um celular na minha frente, nem tripé eu tinha. Para vocês terem uma ideia, agora vocês vão rir da minha cara. Para vocês terem uma ideia, como é que eu ia ficar com o celular, né, fixo, sem ser na mão, se eu não tinha um tripé? O que é que eu fiz? Gambiarra. Como um bom brasileiro, fiz uma gambiarra, peguei uma fita dupla face, meti no fundo do celular e coloquei na parede. Pronto. Então, estava ali o meu tripé na parede, e essa foi a minha primeira live no Instagram. Nervoso, criei um roteiro num caderno, escrevi, a gente falou na época sobre universo, se eu não me engano. Eu escrevi um roteiro ali de possíveis temas, se a gente ficasse ali sem tema no momento, possíveis temas para a gente abordar lá na hora. Muitas coisas a gente não abordou, porque o papo foi evoluindo, mas é muito importante ter um roteiro em mãos, porque aquele roteiro, de qualquer forma, vai te nortear em algum momento. Se for um papo legal, que não precisar de roteiro nem nada, vai embora. Mas fica aquele momento em que as pessoas ali ficam aqueles 2 segundos calado, já era. Pega o roteiro, lança um questionamento e aí desenvolve. Então é muito importante ter o roteiro para servir como norte, seja numa preparação de um vídeo um pouco mais complexo, seja numa live. Então toda live que eu faço, ou toda live que eu sou convidado, qual é o tema? O tema é tal, beleza. Vou dar uma lida aqui no tema, por mais que eu seja da área do tema, vou dar uma lida aqui no tema, pegar uma outra informação e deixar aqui de stand-by. Se o papo em qualquer momento travar, eu já trago esse assunto para cá. E aí o papo continua. Então são algumas técnicas que a gente vai aprendendo novamente na tora. Errando e aprendendo, e a gente vai melhorando um pouquinho só a cada dia. Felipe, isso vai de encontro também com a diferença de adaptar e simplificar. Exatamente. Tudo depende do espaço divulgado e qual público é direcionado. Exatamente. Como eu falei ontem, inclusive, eu citei ontem o exemplo da crosta do manto e do núcleo, né, que dizem que o manto é líquido, quando na verdade é sólido. E aí hoje, eu vendo uma divulgação científica de um canal de geologia que faz divulgação, cujo nome é Geologia para Leigos, inclusive, fez uma publicação sobre isso, sobre a estrutura interna da Terra, e lá dizia: crosta sólida, manto, rocha sólida, núcleo, parte sólida e parte líquida. Ou seja, eu não preciso simplificar, eu preciso adaptar. Porque se eu quisesse simplificar, como é que a pessoa ia entender que a rocha está a alta temperatura no interior da Terra e está sólida? E o nosso planeta é dinâmico, está se movimentando. Como é que ele está se movimentando se é tudo sólido? Então eu vou dizer que é líquido. Vou simplificar aqui, vou dizer que é líquido e pronto. Ninguém me pergunta nada e não preciso responder nada. Então eu simplifiquei e passei uma informação errada. Então eu vou fazer uma adaptação para fazer com que a pessoa entenda o porquê que, apesar do interior do planeta ser sólido, o nosso planeta é dinâmico e ele está se movimentando. É tudo uma questão de adaptação. Tem mais alguma coisa? Isso, usar palavras mais comuns ao invés de palavras rebuscadas. Vocês observam como é a minha fala, como foi a minha fala ontem e como foi a minha fala hoje. Minha fala dando aula, tem até aluno meu aqui, pode até comentar isso. Já foi meu aluno, não vai precisar puxar saco, então ele pode ser verdadeiro, né, já passou na disciplina comigo. Eu sou assim, eu busco adaptar um termo muito difícil para um grupo que não vai ser geólogo. Então, eu não estou dando aula de geologia para estudante de geologia. Eu estou dando aula de geologia para turmas de ciências ambientais, para turmas de biologia, para turmas, de vez em quando, até de engenharia ambiental. Então, a geologia que essa galera precisa é diferente da geologia que um geólogo vai precisar. Então, eu precisei adaptar isso quando eu deixei de dar aula para estudante de geologia e passei a dar aula para esse outro público. Então, a mesma disciplina, só que com 2 focos completamente diferentes. Então, tem termos técnicos que eu utilizo aqui e que eu não preciso utilizar aqui. Tem nome de rocha que eu tenho que utilizar aqui, mas aqui, se eu utilizar ou não utilizar, vai dar no mesmo. Porque a probabilidade desse pessoal encontrar essa rocha em uma atividade de campo é baixa. Agora, um estudante de geologia não, vai ter inúmeros campos de geologia aí, vai ser geólogo,
pode vir a trabalhar com esse tipo de rocha que eu estou comentando. Então, é tudo uma questão de adaptação. E aí, nessa adaptação, eu termino utilizando, sim, palavras mais comuns, até dando aula, que é para facilitar esse entendimento de uma área da ciência que não é simples, para um público que não é dessa área do conhecimento. Então, utilizar palavras comuns ao invés de rebuscada é muito importante. Não só na divulgação, mas também até no próprio ensino. Algo mais, pessoal? Estou aqui à disposição, viu? Colocaram no chat aí, exato, essa adaptação à jogada sua, que é show. Exatamente. Perfeito, pessoal. Mais alguém? Vocês querem compartilhar? Bem, Gabriel comentou que o curso foi fantástico. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Luan. Só lembrando aqui, antes da gente terminar, né, que já até passou do horário, meu contato está aí, caso vocês queiram entrar em contato, tirar dúvida, bater papo, podem mandar contato, não tem problema nenhum, eu não sou aquela pessoa chata que vai ver e não vai responder, então podem mandar e-mail, tem aí o contato do WhatsApp, tem os próprios canais aí o meu perfil pessoal lá no Instagram e do Geologia Geral, termino me perdendo aqui também no que eu vou falar. Então tá tudo aí, querendo entrar em contato, querendo se aprofundar um pouquinho mais na divulgação científica, eu comecei ano passado também não estou muito profundo ainda, mas querendo discutir mais sobre isso, ou sobre qualquer outra coisa das ciências, só chamar que a gente bate esse papo, certo? Novamente, muito obrigado, Felipe, Dani, não sei se a Vitória chegou, mas muito obrigado a vocês pelo convite em participar aqui do Senacamp mais uma vez, participei ano passado na mesa redonda, esse ano já participei aqui do minicurso, lá na comissão científica, se vacilar ano que vem eu vou estar até na organização, né, do jeito que as coisas estão andando, mas estou brincando, não me chamem para organização não, pelo amor de Deus, viu? Isso aí está gravado, meu problema é que está gravado, já era. Mas, muito obrigado e podem contar sempre comigo, certo? Obrigada a você, Marcos.